Muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores do Brasil das Gerais. Olha só, um estudo realizado pela UFMG alerta. Há uma relação entre os casos de morte por tumor e a localização de antenas celulares, antenas de celular em Belo Horizonte. As principais vítimas são os moradores das áreas localizadas num raio distante até 300 metros das antenas instaladas. Na região Centro-Sul, os dados são ainda mais preocupantes. E você, o que você acha disso? Existe mesmo alguma relação entre as antenas celulares e casos de câncer? Compartilhe com a gente. Quer perguntar, quer comentar? Fique à vontade. Nosso telefone 32090021, brgerais@redminas.mg.gov.br, robertazampete.com.br ou twitter.com/brgerais. Aqui no estúdio do Brasil das Gerais, nós temos as participações. Primeiro, da Dilza Condensa Dodge, ela é doutora em engenharia pela UFMG e professora da Escola Isabela Hendricks. Com a gente também a Sueli Veiga. Sueli é professora aposentada. Depois nós temos a participação do Bruno Ferrari. O Bruno é médico oncologista, ele é coordenador do Serviço de Oncologia do Hospital Mater Dei e presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica Regional Minas Gerais. E depois a participação da Eliana Rocha Furtado. A Eliana é gerente de licenciamento e infraestrutura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Começar com a Dilza, que é a dona do projeto, né? E aí, Adilza, por que você resolveu fazer esse estudo? Boa noite, Roberta. Eu terminei o mestrado em 2003, cujo tema do meu trabalho foi poluição ambiental e exposição humana a campos eletromagnéticos, com ênfase em antenas de telefonia celular. Então, o projeto de pesquisa ele começou desde 2000. Em 2003 foi a tese de mestrado. Em 2005, ingressei para o doutorado na UFMG, cujo tema é mortalidade por neoplasias e a telefonia celular no município de Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi esse desenvolvimento. Por 12 anos, nós estamos aí estudando os possíveis efeitos físicos, químicos e biológicos da radiofrequência nos seres humanos. E aproveitamos e fizemos o mapeamento, o geoprocessamento de todas as antenas no período de 10 anos, de 96 a 2006. E os óbitos por neoplasias também fizemos o geoprocessamento. Nesse período, meu projeto de pesquisa passou por 2 comitês de ética, a UFMG e a Secretaria Municipal da Saúde, porque eu precisava do banco de óbitos por neoplasias no município. Desse banco, tinha em torno de 23 mil óbitos. Filtramos os óbitos que têm. Filtrou como? Filtramos de que forma? Nós fizemos o referencial teórico dos possíveis casos de câncer que são causados por campos eletromagnéticos. Filtramos nesse banco todo esses óbitos e encontramos 4.923 óbitos que são relacionados por campos eletromagnéticos. Mas aí você estudou o histórico de vida dessas pessoas? Você achou um caso de câncer na família? Isso não, nós não olhamos. Nós olhamos apenas. A hipótese a testar era: existe correlação espacial entre casos de óbitos por neoplasias e a localização de telefonia celular no município de Belo Horizonte? Foi essa a nossa hipótese a testar. Então, a parte de hereditariedade, isso aí a gente não olhou, apenas a localização. Eu queria saber a que distância essas pessoas que estão morrendo por câncer, com relação a campo eletromagnético, a que distância estão das antenas. E esse estudo, nós provamos que dentro dos 500 metros, 80% dos óbitos por neoplasias estavam dentro dos 500 metros. E a taxa de mortalidade? Porque a epidemiologia, número absoluto não vale, você tem que ter taxa. A taxa de mortalidade nós encontramos maior dentro dos 300 metros das antenas transmissoras do sistema de telefonia celular. Nós fizemos o raio de 100, 200, 300, 400, até 1.000 metros dentro de toda a Belo Horizonte. E aí nós filtramos os óbitos dentro dessas faixas e tivemos que buscar ajuda também no IBGE, a população. Porque para você fazer taxa, você tem que ter a população que está ali dentro dos 100, dentro dos 200, dentro dos 300. Dentro dos 100 metros, o risco relativo foi 1,25. Dentro dos 200 metros foi 1,18, 300 foi 1,9 e foi descendo, caindo. Então, a partir dos 1.000 metros, realmente a gente não encontrou risco relativo nenhum. Risco relativo é o seguinte: se der igual a 1, aí significa que morar perto de antena não teria problema nenhum. Abaixo de 1 significaria que morar perto de antena seria ótimo. Acima de 1 significa que há risco.
E meu estudo comprovou o estudo de Naila, na Alemanha, e de Netânia, em Israel. Eles também já tinham realizado esse trabalho, mas olhando os doentes hoje, quem estão com neoplasias hoje, por câncer hoje. Então, eles já fizeram esse estudo com as pessoas que estão doentes. Eu fiz o estudo com o banco de óbito que a gente tinha aqui. Então, foi um estudo ecológico. Pois é, a região mais preocupante que você encontrou foi a região Centro-Sul? Foi, Roberta. A região mais preocupante, que me preocupa e preocupa toda a comunidade científica, é a região Centro-Sul. Por quê? A região Centro-Sul de Belo Horizonte é a região que tem o maior número de antenas de telefonia celular. E também é a região onde nós encontramos o maior número de óbitos por neoplasias e a maior taxa de mortalidade por neoplasia. E só de curiosidade, a região que tem menos risco? Por exemplo, menos risco Barreiro, tem menos quantidade de antena, região norte, menos quantidade de antena. Lá nós encontramos um risco relativo menor. A taxa de incidência acumulada no município de Belo Horizonte para a região Centro-Sul, nós encontramos 3,3. Para a região do Barreiro, na faixa de 1,3. Ou seja, 3,3, você falou que o 1, se fosse 1, não seria. Não, aí já é a taxa de incidência por mil, né? Tá. Já é diferente. Mas falar de risco relativo é maior que a pessoa tem uma maior facilidade em entender. Os estudos de Netânia, de Naila, por exemplo, foram médicos que fizeram os estudos e eles detectaram que o risco relativo dentro dos 400 metros era na faixa de 4,15 vezes maiores para os moradores que residiam no entorno dessas antenas. No de Naila, na Alemanha, acima de 350 metros. Dentro dos 350 metros, o risco foi maior. Então, eles estudaram essa comunidade durante 10 anos, os médicos, né? Foram 2 médicos. Então, os estudos bateram. Estudo de Netânia, estudo de Naila e estudo de Belo Horizonte aqui. E na cidade de Ussi, também, em Israel, o prefeito da cidade, né, um órgão da saúde, fez um estudo epidemiológico na cidade de Ussi, em Israel, e detectou que dentro dos 300 metros estão os maiores casos, os maiores índices de pessoas doentes por neoplasias. Neoplasia significa câncer. Eu sei. Então, o estudo lá também. E o prefeito, o que ele fez? O estudo eu achei muito interessante, porque foi recentemente, agora no doutorado, eu tive posse do estudo. O prefeito da cidade retirou todas as antenas do sistema 3G da cidade, mandou as antenas para o museu, e os doentes de Ussi, que estão com câncer, processam o Estado por milhões. Então, é isso que nós queremos chegar. A lei federal, que saiu publicada em 5 de maio de 2009, ela não protege a saúde humana, ela não protege a saúde pública. Ela foi feita com o olhar da tecnologia, para o sistema funcionar. Foi feito com o olhar de redução de custos. Não foi feito olhando as crianças, os adolescentes. Até que ponto essa antena vale ficar perto de uma residência? Eu tenho meu celular, uso em caso de extrema necessidade, eu tenho fixo na minha casa, utilizo o fixo. Por que eu tenho que receber esse sinal de radiofrequência 24 horas e que continua sendo um desafio para a comunidade científica estabelecer uma dose de exposição humana segura? Agora,